Olá, tudo bem? Espero que ao ver esse vídeo você esteja em paz, ou minimamente sintonizado com a sua consciência, com a grandeza do amor de Deus, com as pessoas que estão ao seu redor e com toda a criação. O objetivo da nossa vida é essa comunhão que perpassa todos esses níveis, mas que nos leva sempre a um aprofundamento da existência. A gente está aqui não só de passagem, mas a gente está aqui criando vínculos, criando possibilidades concretas da manifestação desta presença maravilhosa do ser de Deus, no ser de cada um de nós e de tudo que existe. Esse final de semana, nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum e eu gostaria de partilhar com vocês um pouco sobre o tema do Evangelho. Não substitui a homilia da celebração, porque a homilia da celebração ela está num contexto muito maior, justamente por causa da sua relação com as outras leituras e com as orações que são feitas, e com as intenções de cada celebração, mas que podem funcionar como uma espécie de chave que ajuda a gente a perceber e entender aquilo que nós estamos celebrando. O evangelho que se lê nesse domingo é de Mateus 11, 25, 30. E é um evangelho que ele aparece na história do cristianismo como um evangelho cheio de problemas, porque foram feitas leituras sobre ele que são leituras que desabonam o comportamento do cristão. Explico. Vocês sabem que a Igreja Católica, por ser uma igreja mais antiga das igrejas cristãs, ela teve um desenvolvimento histórico diferente das demais. Ela já passou por situações e por crises que as outras igrejas não tenham passado. E ela já teve privilégios também que outras igrejas não teve. Um deles é que a igreja foi a grande estimuladora do conhecimento. Na Idade Média, por exemplo, toda a formação acadêmica estava a cargo da igreja. Era a igreja quem dispunha e quem ajudava o mundo a se desenvolver do ponto de vista acadêmico. E isso tem uma coisa que é muito interessante, mas também tem um lado que é meio sombrio, porque é o controle, que é a determinação daquilo que pode ou não ser estudado, daquilo que pode ou não ser aplicado como resultado do estudo. E a igreja, portanto, foi passando por tudo isso. Durante muito tempo, os pregadores diziam que quanto menos conhecimento a gente tiver, mais fé a gente tem. E é uma contradição muito grande, porque as pessoas diziam e incentivavam o cristão a manter-se na ignorância. Uma prova disso é que o acesso à Bíblia ele era reservado apenas ou para o ambiente cultural ou para algumas pessoas que trabalhavam dentro da área acadêmica. Não era um livro de acesso fácil, de acesso popular. Por quê? Porque se dizia que se as pessoas conhecessem a Bíblia, elas perderiam a fé. Ou então, se elas interpretassem a Bíblia sem o devido cuidado, elas poderiam se desviar do caminho. Então, em nome desse medo de que as pessoas perdessem a fé, se desestimulava o acesso à informação, ao aprendizado, ao conhecimento. Digo até que isso é uma crise que a gente não venceu ainda. Muita gente ainda acha que o conhecimento é uma espécie de lombada na nossa vida de fé. Preferem a ignorância do que o conhecimento. Preferem acreditar cegamente do que fazer uma fé translúcida, que seja clara e que seja consistente. Eu não vou discutir isso aqui agora, porque não é esse o objetivo. Mas esse dado é um dado muito importante.
Porque quando a gente lê esse texto de Mateus, em que Jesus fala, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e doutores e revelastes aos pequenos e ignorantes, a gente tem a impressão que a matéria de fé ela é mais importante dentro da ignorância do que do conhecimento. E está errado. Não é disso que Jesus está falando. O texto de Mateus está falando para uma comunidade que tem majoritariamente pessoas vindas do judaísmo. São os cristãos judaizantes. Eles vinham do judaísmo por curiosidade, por aceitação, por identificação com a mensagem que Jesus trazia e formavam comunidades. Essa comunidade de Mateus, ela é uma comunidade que tem muita gente ainda confusa, tentando entender, será que a igreja, o cristianismo, quando eu falo cristianismo é complicado, porque ainda não se tem uma noção de cristianismo, que vai acontecer só no século IV depois de Cristo. Mas o movimento de Jesus, ele é uma nova religião ou ele é uma reforma do judaísmo? Porque são coisas diferentes. Existia um grupo naquela época que defendia a ideia de que Jesus estava apenas querendo reformar o judaísmo. Ele estava querendo trazer algumas ideias novas e, ao mesmo tempo, buscar aquelas que eram mais limítrofes na prática judaica para fazer uma espécie de reforma. E existia um grupo que vai dizer, não, o que Jesus está propondo é totalmente separado daquilo que o judaísmo propunha. Então, Jesus está falando nesse contexto para pessoas que estavam vindo do judaísmo e que estavam vivendo esse tipo de dúvida e que, portanto, vão precisar entender quem são os sábios e doutores e quem são os humildes e ignorantes. Porque se você não entender essa diferença, você vai cair na tentação de achar que Jesus está fazendo um elogio à ignorância. Ou seja, a nossa fé tem que ser, para ser uma fé verdadeira, ela precisa ser uma fé ignorante. E não faz sentido isso. O que Jesus está propondo é, observem que existe uma categoria de sábios e entendidos, que são aqueles que se prepararam nas escolas das sinagogas, que se prepararam no templo, que fazem parte das castas judaicas, e esse grupo é tido como o grupo entendido da palavra e da lei de Deus. Porque estudaram, porque tiveram um desenvolvimento, porque foram aprovados pela comunidade judaica, porque são aceitos, as suas ideias são aceitas na comunidade judaica. E existe um grupo que é considerado um grupo de ignorantes, um grupo de pessoas que não têm formação e que, portanto, não fazem parte daquela elite acadêmica, podemos dizer assim, que estava ou nas sinagogas ou no templo. Que são quem? Os do caminho, os cristãos que estavam fazendo uma passagem de um judaísmo para o movimento de Jesus. Lembrando que o movimento de Jesus, no primeiro momento, recebe o nome de os do caminho. São aqueles que estão no caminho. E, portanto, esses são considerados ignorantes. Esses são considerados inábeis, porque como não tiveram a formação das sinagogas e do templo, e, portanto, não têm a chancela do judaísmo, essas pessoas não podem falar em nome da lei. Então, o que Jesus está falando, Mateus está relatando e a comunidade vai aprender, é justamente isso. É que, na verdade, muita coisa daquilo que os sábios e entendidos declaram dentro dos seus púlpitos, das suas reuniões, nas suas sinagogas ou nas festas do templo, são coisas que estão na palavra, mas muita coisa passou desapercebida a eles. Inclusive a presença do Filho de Deus. Eles não estão enxergando a presença do Filho de Deus. Então Jesus vai dizer, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, ou seja, daqueles que estavam nas sinagogas, nos templos, nas escolas
sinagogais estavam lá, e revelou àqueles que estavam no caminho, os ignorantes do caminho. Lembrando que não está fazendo uma defesa da ignorância, ele está fazendo uma defesa dos canais que nem sempre são os canais oficiais para se aprender, para se estudar, para se conhecer e para receber a revelação daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Então o texto de Mateus: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste de um grupo e revelou a outro, não é um elogio da ignorância, mas é um elogio, uma identificação do local, do lugar onde a revelação acontece. Não mais nos púlpitos das sinagogas, porque eles não querem ver, mas junto àqueles que são considerados do caminho, aqueles que são considerados ignorantes, porque eles não estão mais nas sinagogas e fizeram uma opção por um movimento que não tem nenhum tipo de legitimidade dentro da cultura judaica. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a questão do conhecimento sobre Deus, ele passa por diferentes esferas. Passa pela hierarquia, passa pela tradição da igreja, mas ele não fica circunscrito a esse movimento apenas. E isso a gente tem que ter muita clareza, ainda que para muita gente cause um certo horror pensar que uma pessoa que é batizada e que tem a mesma capacidade de ler, entender e conhecer a verdade do que um doutor que estudou e que está dentro da academia, tem gente que tem horror de pensar nisso. E quando entra no terreno da hierarquia, muito mais ainda. Muita gente que da hierarquia fica ofendido porque acha que só eles têm a capacidade de ler e interpretar, ainda que os documentos do Vaticano II, os próprios documentos dos sínodos que vieram depois do Vaticano II, têm dado uma legitimidade ao papel, à tarefa, à contribuição dos leigos e leigas, das pessoas nas diferentes realidades, que também têm potencial e têm capacidade de conhecer e de apresentar ao mundo a revelação de Deus, mas também causam um certo horror no cristão, porque o cristão ele gosta de segurança. Aliás, um dos grandes pecados que o cristianismo cometeu na sua história foi de sair do caminho. Nós saímos do caminho, não voltamos para a sinagoga, mas nos escondemos nas sacristias ou nos palcos das igrejas evangélicas. A gente acha que ser cristão é isso, é estar dentro da igreja, quando na verdade o ser cristão ele passa pela experiência religiosa da comunidade intra-eclésia, dentro da igreja, porque é o lugar da partilha, é o lugar da oração, é o lugar da construção da verdade, é o lugar do apoio, da solidariedade, mas ele é eminentemente uma experiência para fora. Eu não posso ser cristão para dentro apenas. Esse ser cristão para dentro é um cristão que restringe toda a experiência, restringe toda a revelação ao interno. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai concordar comigo que Jesus nunca foi interno. Ele sempre teve momentos de estar dentro de uma comunidade. Os textos revelam que ele foi na sinagoga, que ele parava para orar, que ele participava das festas do templo, mas ele não ficou no templo. Ele estava o tempo todo em movimento, o tempo todo de cidade em cidade, o tempo todo no caminho. Portanto, o ser cristão é um ser que se expressa, que se revela, que se mostra, que se apresenta no caminho. É uma tentação muito grande essa nossa de achar que o cristianismo está ali no horário da missa, ou no horário do culto, ou no horário dos encontros de pastorais. Ali é um momento de fomentar, é um momento de gerenciar, de aprender, de aprofundar, de conhecer, de celebrar, de orar, de partilhar. Mas o nosso cristianismo mesmo, ele existe para fora, ele existe para o dia a dia, ele existe para o caminho. Por isso que quando Jesus faz essa prece, eu te louvo, ó Pai, porque escondeu de quem está dentro das academias, dos
aprendizados, dos saberes concretos e profundos e existenciais, e revelam aqueles que estão na batalha, que estão no caminho. E se você parar para pensar, quanta gente que a gente conhece, que nunca pisou numa universidade, que nunca fez um curso, mas que transmite a presença de Deus e a presença de Cristo de uma forma belíssima. Esses são os verdadeiros do caminho, porque a partir da sua prática, a partir da sua vida, a partir do seu testemunho, a partir da sua presença na vida das pessoas, revela a presença de Deus e o dom da salvação que vem de Cristo. Acho que é um bom começo para a nossa meditação. E é um bom convite para a gente poder repensar, rever e entender isso que a palavra está nos propondo. Desejo a vocês um tempo bom, profícuo de aprendizado, que a celebração na sua comunidade seja uma celebração que também aprofunde outras questões, mas que todos nós tentemos cada vez mais ir para o caminho, que é lá que está a nossa vocação. Um abraço, fique bem e até a próxima.